Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o David, esse é o Chiquinho Literário, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje a gente vai fazer um vídeo pra encerrar o mês de agosto. Esse vai ser um vídeo, galera, onde eu vou contar pra vocês tudo o que eu andei lendo esse mês. Eu li muitos livros, viu? Esse mês eu fui um leitor nato. Antes da gente começar, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like nesse vídeo. Se for comprar alguma coisa pela Amazon, Americanos ou Submarino, por favor, usa meu link, pelo amor de Deus, tô endividado. Me segue no Instagram, me segue no Twitter. Eu tenho um grupo no Telegram, onde eu coloco todos os livros que eu vejo em promoção, livros baratinhos. Então se você quiser comprar livro barato, entra lá. Também tem um grupo no Telegram, que é o Clube da Chequinha, onde eu faço leitura coletiva com o pessoal. Você entra nesse grupo pelo Apoia-se. A partir de R$5 você já entra lá no meu clubinho do Apoia-se, é muito legal. E, enfim, gente, vamos lá falar do que eu andei lendo, né? Luz de Câmera-Ação. O primeiro livro que eu terminei de ler em agosto, não comecei, mas eu terminei, foi esse daqui, que é Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens. Inclusive vai sair o filme agora, né? Mas eu vi o trailer desse filme, parece estar uma porra de horrível, que eu nunca vi uma menina abandonada pelos pais, que mora sozinha no meio da lama, no meio da terra, mora no mangue, com o cabelo tão hidratado daquele jeito. E a roupa ainda é da Shein, da C&A, da Riachuelo, mas tudo bem. Esse daqui foi a leitura lá do meu clubinho, do Chequinho Literário. E não foi nem de agosto, foi de julho, junho, não sei, gente, mas enfim, eu demorei muito pra terminar essa leitura aqui. Foi uma releitura, não me dou com releitura, não consigo. Mas enfim, gente, esse daqui ainda continua sendo um livro 5 estrelas pra mim. Pra mim esse livro é impecável, é perfeito. É um romance de formação que vai contar a história da Kaia. Essa menininha que tem ali 6 anos e tem uma família muito grande, vários irmãos, tem a mãe e tem o pai muito abusivo. E daí um dia a mãe resolve sair daquela situação de abuso, vai embora, deixa os filhos, abandona o marido. Depois de uns dias os irmãos vão indo embora um por um, e daí só sobra essa menininha com 6 anos e o pai. Aí depois o pai também vai embora. Então aqui a gente acompanha a história dessa menina que teve que se criar. Ela não frequentou a escola, ela não teve contato com outras pessoas. As pessoas viam ela pelas ruas e destratavam essa menina completamente. Chamavam de menina do brejo. Não encosta nessa pirralha, nessa fedelha, que você vai pegar piolho. É uma menina que teve que aprender a ser só. Essa menina vai crescer e vai passar por vários abusos, vários abandonos. E é uma história que também mistura thriller. Tem um menino que vai se envolver com a Kaia. Em determinado momento, esse cara vai morrer. E daí, quem que vai ser a suspeita de ter matado ele? A Kaia. Ela vai a julgamento. E daí a gente acompanha esse julgamento enquanto a gente vai tendo os flashbacks da vida dessa puta. Gente, é um livro muito bonito. A Delia Owens é uma bióloga. Então, é um livro assim que tem muita natureza envolvida. A Kia ama dar comida pras garças, pros caranguejos, leão marinho, enfim, pras cores que tem lá, né? A gente vai acompanhando toda essa tristeza que ela tem dentro de si, sabe? Porque viver sozinho não é fácil, ser uma pessoa solitária. Eu sei que a gente se sente muito solitário às vezes, mas imagine você estando no meio do nada, morando literalmente sozinho, as pessoas não gostam da sua companhia, você não tem ninguém, e daí quando você tem um grãozinho assim de afeto, você é abandonada de novo, e de novo, e de novo, e daí você tem que aprender a lidar com isso, sabe? É um livro bem triste, é um livro muito solitário. Até cheguei a chorar lendo esse livro. Mistura muito bem essa pitada de thriller, de mistério, com essa pitada de humanidade, sabe? De mesmo com as adversidades você conseguir um pouco de vida pra si. Realmente, releitura não é pra mim, mas mesmo aos trancos e barrancos consegui terminar de novo. Amei, 5 estrelas, muito bom. Mas daí chega de releitura, vamos falar das coisas inéditas que eu li. O primeiro inédito que eu li esse mês foi A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. 5 estrelas também, um livro que dá pra você ler rapidinho. E, gente, esse livro vai te pegando tanto, mas vai falar da história de um cara que trabalha lá no ministério. E esse cara simplesmente morreu, acabou, tchau, tchau. E daí a gente vai tendo todo o flashback da vida dele. E a gente vai vendo que esse cara nunca significou nada pra ninguém. Quando ele morre, a esposa tá triste, mas ao invés de estar desolada, ela vai perguntar pra outro cara que trabalhava com ele quanto que ela podia ganhar, assim, com a morte do marido. Se dava pra ela arrancar um dinheirinho a mais, porque ela tava precisando. E daí todos os amigos, os companheiros, os colegas de trabalho desse cara, todos eles se perguntam, se ele morrer, quem que vai ficar com a vaga dele? E esse foi um cara, gente, que toda a vida dele, ele se dedicou a ser tão bom e tão brilhante e ter tudo tão melhor que ele acabou sendo a pessoa mais medíocre da face da terra. Ele queria ter a melhor casa, só que a melhor casa era uma casa comum. Todas as melhores casas eram iguais às dele. Ele foi um cara que simplesmente posou pra vida, ele não andou, ele foi uma foto, um porta-retrato, sabe? Ele quis tanto beirar a perfeição que ele acabou não conseguindo nada. Ele não nutriu grandes amizades, ele não fez grandes amores. Tudo dele foi pra ser amostrado e acabou que a vida dele foi de uma grande insignificância. Ele vai percebendo ao decorrer da doença dele, porque ele vai
ficando doente, ele vai se resignando com essa coisa da morte, de que ele vai morrer. Ele vai perceber que a única pessoa que trata ele como um ser humano de verdade é um empregado dele. Ele vê como que ele desperdiçou a vida dele, sendo tão banal, fazendo escolhas tão comuns, como ele não aproveitou a vida. É um livro que você lê e você fica assim, caralho, eu preciso de dias assim, diferentes dos dias que esse homem teve, porque esse homem aqui tentou ser alguém, mas no final foi uma merda. Então esse é um livro que te pega assim de um jeitinho muito especial, essa coisa de que a gente tem que viver. E o fim desse livro, gente, é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. A gente passa a vida toda temendo a morte, só que quando a gente morre, ela não existe mais. Enfim, gente, é um livro muito bom e que te pega muito assim em vários lugares do teu cérebro. Então, por favor, leiam A Morte de Ivan Ilitch. É um livro sensacional, imperdível, muito, muito bom. Amei. Daí eu li um sci-fi, O Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams. Um livrinho assim, delicinha pra você se acabar de rir. Esse é um livro onde um outro mundo decide que vai acabar com a Terra. Os povos de outras galáxias vão fazer, sei lá, uma estradinha. E daí a Terra tá bem no meio dessa estradinha. Então o que vai acontecer? A Terra vai precisar de ser demolida. E daí a gente tem um ET que mora na Terra e um terráqueo mesmo. Esse ET sabe que a Terra vai acabar. E daí esse ET se junta com esse humano e pega uma carona com um OVNI ali. E eles vão se embora fazer um guia pela galáxia. Então eles vão conhecendo ali outros planetas, outros lugares, outras Via Lácteas. E é um livro super engraçadinho, sabe? Com todo esse tom de sátira, de sarcasmo. Quando as pessoas descobrem que a Terra vai ser demolida, elas ficam tipo assim, ué, você não pode simplesmente demolir a Terra. Daí os caras da outra galáxia dizem assim, ué, mas a gente avisou vocês que a Terra ia ser demolida. A gente colocou o documento em um planeta que tá a apenas 6 anos-luz de vocês. Se vocês se preocupassem com a Terra mesmo, vocês tinham ido lá naquele outro planeta, a 6 anos-luz, reivindicado o direito de vocês. Agora é tarde demais, então a gente vai acabar com a Terra. Gostei muito, dei 4 estrelas e meio. Acho que no meio o livro se perdeu um pouco, porque eu tava entre 3 estrelas e 3,5. Só que o começo me pegou tanto e o final me pegou tanto que eu acabei dando 4,5. Tem os personagens daqui que são muito legais. Tem, por exemplo, um cara que é o diretor do universo. Diretor não, é o grande presidente de toda a galáxia, de todo o universo. E esse cara é simplesmente um ladrão, ele rouba lá um negócio. Você vê que todo mundo aqui dentro desse livro é cafajeste. É muito legal, só que quando o livro não tava focando nos personagens principais, eu achava tão chato. As cenas não eram tão legais, sabe? Mas quando voltava mesmo pros personagens principais, eles descobrindo o universo, eles entrando em novos planetas, novas aventuras, aí sim eu gostava bastante. Mas enfim, no geral, eu gostei muito. É um sci-fi muito delicinha, é um livro muito fácil de se ler, é um livro extremamente fluido, dá pra tu terminar em, sei lá, 2 dias, se você quiser. E simplesmente adorei. Isso aqui foi um mimo da Eli. Ele te amo, meu TT. Muito bom o Guia do Mochileiro das Galáxias. Adorei. Os sofrimentos do jovem Werther, do Goethe, que o sofrimento na verdade foi do jovem David. Que o livro chato do caralho, o personagem insuportável. Esse é um livro que as pessoas dizem que é um livro pesado, é um livro que vai falar sobre depressão. Mas, gente, pelo amor de Deus, não deu pra sentir nada quanto a esse personagem. Sinto muito. Insuportável, insosso, só reclama. Isso aqui vai falar da história de um cara que se apaixona por essa mulher. E essa mulher não é apaixonada por ele. Ela gosta muito dele, ele tem a amizade dela, eles são amigos. Mas ele quer porque quer amar essa mulher e quer porque quer ter ela. E ele é um cara chorão que só a porra, todo dia chora. E segundo ele, ninguém aproveita a vida como tem que aproveitar. E as pessoas não são boas, as pessoas não fazem isso, não fazem aquilo. Ele quer porque quer ditar como é que o mundo gira, mas ele mesmo não faz porra nenhuma. Ele é um marmanjo de, sei lá, 20 anos, 21 anos. E você sabe que naquela época, nessa época aqui, 20 anos já era 40. Então ele é um homem que só chora e qualquer coisa já fica, faz um biquinho. Que livro insuportável de chato. No começo foi até muito bonito, o final também. Mas nossa, gente, o desenvolvimento é tão chato. Você não sente o mínimo de apreço por esse personagem. Ele não tem carisma, ele não tem o povo, ele não instiga, ele não te provoca nada, só vômito. É um livro que trata sim sobre depressão. Ele claramente tem depressão durante esse livro. Mas porra, chorar todo dia, cara. Dei 3 estrelas e meio. É um livro totalmente pautado nisso, sabe? Ele querendo essa mulher não querendo ele, e ele ficando triste por isso. E boa. Chorar na cara do caralho. Um livro totalmente superestimado. E é isso, insuportável. Werther, vai tomar teu cu. Daí, meus amores, a leitura do meu clubinho, o Clube das Rainhas, foi isso aqui, e não sobrou nenhum da Agatha Christie. A gente leu esse livro, que é um thriller que vai falar... Gente, eu amo o conceito desse livro aqui. 10 criminosos que são convidados a uma ilha particular. Esses 10 criminosos, ninguém sabe que eles são criminosos além deles mesmos, né? Mas enfim, eles vão nessa ilha, se encontram lá, e quando eles chegam lá, eles percebem que o anfitrião não tá lá na casa. Só estão as 10 pessoas. Eles vão jantar, e daí quando eles jantam, o que acontece? Um radinho começa a tocar. E quando toca o quê? Exaltação. Aquela, não. Toca uma pessoa dizendo assim: cada pessoa que está aqui cometeu um crime. Esse foi o crime que você cometeu, esse foi o crime
crime que você cometeu, esse foi o crime que você cometeu. E é aí que começa a coisa. Todos eles começam a morrer e eles estão numa ilha muito deserta, não dá pra eles voltarem, não dá pra eles mandarem um sinal pra serem resgatados. Começam a morrer um por um. E eles se tocam de que o assassino é um dos 10. Muito frenético. Eu amei esse livro. Lógico que a Agatha Christie tem toda essa coisa de que não é palpável as coisas, as pessoas não têm noção das coisas, sabe? Tipo assim, a galera tá morrendo e daí eles começam a jantar do nada. Inclusive, a Ellie não gostou tanto por isso. Eu comprei porque simplesmente o cenário era muito maravilhoso, o conceito é genial. E eu já me adaptei a esse estilo da Agatha. Porra, gente, eu cheguei tão perto, mas tão perto de acertar o plot twist. Puta que pariu. É um livro assim, fantástico. As mortes são muito legais. Dei 5 estrelas. Muito legal. Depois de 3 meses, terminei essa porra aqui. Novembro de 63, do Stephen King. Gente, que livro! 5 estrelas, me emocionei, chorei. Esse livro é genial. Aqui vai falar a história de um cara que acha um portal pro passado. Basicamente, sempre que ele entra nesse portal, ele volta pro dia não sei quanto de 1958. Esse cara tem a ideia de voltar e tentar impedir o assassinato do John F. Kennedy, do presidente dos Estados Unidos. Toda a construção aqui é muito boa. Tem mistério, cara. Tem romance, tem ação. É tipo um compilado de gêneros. Tem sci-fi, claro. Tem sci-fi, por ter o fato dessa coisa do passado, acho que já é sci-fi. Mas tão bem construído isso aqui, é muito bom, é muito bonito. Mas vou dizer que tem também um clickbait aqui nesse livro, porque assim, se você quer ler esse livro pensando, será que o John F. Kennedy vai ser morto? Será que ele não vai ser morto? O que será que vai acontecer? O livro não vai falar sobre isso. Claro que vai ser um pano de fundo, claro que vai ser toda a base da história, mas gente, ele passa 5 anos até chegar a esse dia fatídico, então assim, ele vai construir sua vida, ele vai trabalhar, ele vai conhecer pessoas. Pra mim, é um livro muito mais de romance do que sobre a morte do John F. Kennedy em si. Esse velho filho da puta, ele sabe escrever uma história. É magistral a maneira como ele escreve as coisas. Toda a carga emocional do personagem, tudo que ele tem que fazer, todas as mentiras que ele tem que inventar, todas as pessoas que ele tem que trair, as escolhas que ele tem que fazer. Gente, o final desse livro é tão bonito, eu chorei com o final disso aqui. Incrível, é um livro sem defeitos, são 800 páginas que, nossa, valem muito a pena. Eu acho que fica empatado com Dança da Morte pra mim, mas acho que eu ainda prefiro Dança da Morte, não sei, mas é um dos melhores do King, sem dúvidas. Coloquem isso aqui na wishlist de vocês. Fiquem atentos pros preços, porque esse livro é sensacional, sem defeitos. Me aventurei nos versos e pequena coreografia do adeus. Gente, no começo da minha leitura, eu achei que eu não ia ligar muito pra esse livro, porque, em verso, essa coisa meio poética. Eu não gosto de poesia, não gosto. O que eu acho bonito na escrita é, tipo, transformar um sentimento pequeno, quer dizer, sentimentos nunca são pequenos, mas transformar um sentimento, assim, único, em algo vasto, sabe? Tipo, pegar um sentimento e desabrochar ele, transformar ele em flor, num mar de palavras. É isso que eu acho bonito. Poesia pra mim é o contrário. É fechar um sentimento em 3 palavras e daí você tem que usar 110% do cérebro pra entender o que é que o filho da puta daquele autor quis passar com aquelas 3 palavras. Eu gosto quando é uma coisa assim, explicativa. Me dê um textão que daí vai ser bonito pra mim, mas poesia não se encaixa. E daí no começo, gente, eu tava lendo e daí tava meio, versos, né? Tá. Só que, gente, o livro me pegou. Dei 5 estrelas. A escrita da Aline é muito bonita. Eu preferia que fosse um romance? Sim, não vou negar. Mas adorei. Vai falar da vida dessa menina, que é a Júlia. E essa menina tem 2 pais que estão pagando e andando pra ela. A mãe vive batendo nela. O pai desistiu, né? Saiu de casa, foi ficar com a casa gostosa e vê a filha uma vez por semana. E pra ele já tá ótimo, não quer nem saber nos outros dias. Então é essa menina que vai crescendo e não vai tendo esse apoio familiar, sabe? Essa base. No começo a gente acha que é uma coisa sobre abuso, sabe? Por conta da mãe. Mas pra mim, não foi. É um livro de formação. A gente vai vendo a Júlia crescendo. Mas assim, pra mim não foi sobre o abuso dos pais. Pra mim foi sobre crescer mesmo, cara. Simplesmente a gente tem que fazer as pazes com o nosso passado às vezes. Às vezes não dá, claro. Mas pra Júlia, por exemplo, ela tentou lidar da melhor maneira que ela pôde com a mãe. Daí a gente vê essa carga abusiva que teve do passado. Como que isso afetou o relacionamento deles na fase adulta. Daí a gente vê a Júlia que não fez grandes feitos, sabe? Do futuro dela. Não fez. Ela teve um trabalho ok. E o caso ok. Ela não foi aquela pessoa que deu aquele salto de vida. Mas a gente vê ela tentando. E às vezes é sobre isso. Ela tá tentando. Muito bonito. Amei o final. É o tipo de livro que, tipo, você lê e você fica tipo, porra, vou viver. Vou sair na chuva. Vou me jogar. Eu me joguei lendo esse livro? Não, fiquei mais triste do que eu era antes. Mas, fiquei com vontade. Já basta. Realmente 5 estrelas. Quero ler O Peso do Pássaro Morto, que muita gente diz que é melhor que esse. E vamos ver do que vai dar. Li um calhamacinho. Li Grandes Esperanças, do Charles Dickens. Que livro maravilhoso. Dei 5 estrelas. Favoritei. Esse livro aqui vai falar da história do Pip. Também é um livro de formação. A gente vai acompanhando o Pip até a fase adulta. É um livro dividido em 3 partes. No começo, o Pip é um garoto
garotinho que é órfão e quem cria ele é a irmã. E a irmã cria ele na base da paulada, é fio de telefone, é chinelo havaianas. A irmã trata ele e o próprio marido como um saco de pancada, sabe? E o Pip é o melhor amigo do marido da irmã, do cunhado dele, né? Que é um ferreiro. E, nossa, gente, ele é simplesmente um dos melhores personagens que eu já vi na vida. O Joey é adorável, ele é muito apaixonante, ele é um cara tão bom assim, tão puro, e a amizade deles dois é muito bonita de se ver. Esse daqui, gente, é um livro muito engraçado, e o enredo mesmo do livro é que o Pip sonha em ser um cavalheiro, e em determinado momento o que acontece? Ele recebe uma herança. Ele não sabe quem foi que deu essa herança pra ele, mas ele recebe uma herança, ele sai ali da vila, e ele vai se tornar um cavalheiro, ele vira um homem rico, e daí ele vai pra cidade grande, e é daí que eu acho que começa mesmo que se trata o livro, sabe? Porque o Pip, que tinha aquele sonho tão grande, mas que tinha pessoas tão próximas dele, ele começa a se tornar uma pessoa totalmente ingrata. Isso que me deu ódio, porque o Pip, por exemplo, começa a ter vergonha do Joe. Ele abandona a família dele, ele não vai mais visitar aquelas pessoas, porque aquelas pessoas são tão sem jeito, não tem a finesse que ele aprendeu a ter. Enfim, ele é um cara que vai se vendendo pra burguesia e ele esquece todas as pessoas que fizeram dele a pessoa boa que um dia ele foi, sabe? É um livro assim que vai te dando uma raiva danada desse lixo, do Pip, mas assim, depois você vai vendo que as coisas vão acontecendo, ele vai entendendo outras coisas e daí você vai amando esse livro de volta. É um livro que vai tratar muito disso, sabe? Gratidão. Eu amei conhecer o Charles Dickens. Foi meu primeiro Dickens. Ele tem uma escrita muito fluida, muito engraçada. A Penguin tem umas traduções de fuder muito boas. 5 estrelas favoritado. Muito bom. E pra fechar, gente, eu li Ratos e Homens, do John Steinbeck. Esse livro de 140 páginas que acaba com a tua raça. Mais um livro 5 estrelas. Esse livro vai falar sobre a história de dois caras. Um cara que é pequenininho, mas é esperto. Quer dizer, não esperto, mas enfim, é um cara normal. E esse cara é amigo desse outro cara, que é um cara que é enorme, mas é um cara que é meio burrinho, assim, é lerdinho. Quer dizer, lerdinho não, né? Ele realmente não consegue absorver as coisas, ele não consegue lembrar das coisas. Ele é uma criança de 2 metros de altura, basicamente. Daí o sonho desses dois caras é ter uma casinha, sabe? Só pra colher sua própria comida, só pra não serem escravos de outras pessoas. Eles chegam numa fazenda e daí nessa fazenda o que vai acontecer? Confusão. Algumas pessoas da fazenda vão tentar arrumar confusão com eles. Enfim, gente, esse é um livro que é triste, sabe? Você tem algum sonho que você venderia? Porque vamos ser sinceros, na maioria das vezes ou a gente desiste dos nossos sonhos ou a gente simplesmente vende eles por, sei lá, outra coisa. Ah, tem isso aqui é mais fácil, vamos disso aqui. É um livro sobre desesperança. O John Steinbeck, pelo que eu pesquisei dele, ele era um cara que representava muito bem os oprimidos em seus livros e são dois oprimidos. É um livro bem triste, sabe? Que te pega mesmo. E você vai vendo como o ciclo das coisas sempre vai foder o mais fraco. E aí, gente, só li um livro do Steinbeck, mas vou virar cadelinha desse homem porque simplesmente é muito bom. É tão bonito, é tão completo. Não tem o que falar. 5 estrelas. E é isso, este foi meu mês de agosto. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, né? Compartilha, não sei o que, dá like. Enfim, amo vocês, muito obrigado pela companhia. Espero vocês na próxima. Tchau, tchau.